aí pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Cleverson Delvecq e a gente vai para mais um vídeo, mais um aulão, referente hoje à fisiologia voltada para o sistema endócrino. Lembrando pessoal que nós temos tudo de fisiologia aqui em vídeos. Se você não sabe achar todos os vídeos, eu vou deixar ao final aqui do vídeo um quadradinho escrito Fisiologia em algum lugar aqui da tela, ao final do vídeo. Você clica nesse quadradinho escrito Fisiologia e aparece tudo para você. Temos tudo aqui referente ao Guyton de Fisiologia, de grátis aí para te ajudar. E eu convido você a participar aqui da nossa comunidade, ó, só clicar nesse botãozinho vermelhinho escrito inscrever-se. Clicou ali nesse botãozinho, você já faz parte aqui. De segunda a sexta, sempre temos vídeos novos referente à área da saúde e você inscrito não perde nenhum conteúdo. Então, ó, se inscreve aí, tá convidado e vamos ao que interessa, mais um passo na fisiologia. Vamos lá! Então, pessoal, hoje o nosso foco é fisiologia endócrina, com base aí no Guyton, no Silverton, no Berner. E o que a gente pode falar da fisiologia endócrina de forma introdutória para ingressarmos posteriormente mais aprofundado nessa parte da fisiologia? Primeiro de tudo, o que é o sistema endócrino? O sistema endócrino é um sistema que vai, de certa forma, ajudar na regulação das ações e do metabolismo do nosso corpo, juntamente com o sistema nervoso central. Então veja só a importância desse sistema endócrino. Ele é um sistema regulador que influencia no metabolismo, influencia em ações aí, de crescimento, de divisão celular. Então ele está totalmente direcionado a um controle geral do nosso corpo. E ele faz esse controle por meio de mensageiros, que nós chamamos de hormônios. Então lembre-se só, de forma introdutória nessa fisiologia endócrina, o que é fisiologia endócrina? O que é o sistema endócrino? É um sistema regulador que faz o seu papel por meio de um mensageiro que é o hormônio. Então vamos aprofundar agora. Bom, pessoal, se você não leu ainda o seu livro de fisiologia, o seu Guyton, eu vou tentar ir de uma forma mais tranquila. Nós falamos que o sistema endócrino ele influencia em regulação de várias ações do nosso corpo, ele faz isso por meio de hormônios. Mas tudo no nosso corpo, você concorda comigo que tem que ter alguém que comanda, né? Se eu regulo algo, alguém vai regular, alguém vai estar regulando. Como, por exemplo, aí, nós temos o cérebro, o encéfalo em conjunto, que vai, de certa forma, fazer controles ao sistema nervoso. Então, o encéfalo vai gerar esses comandos, o sistema nervoso central. Agora, e o sistema endócrino? Quem vai comandar todo esse aparato do sistema endócrino? Aí a gente entra naquela discussãozinha. Nós temos o hipotálamo, hipófise e glândulas, as glândulas hormonais. E o que a gente pode falar? Pensa assim que vai ser mais fácil. Nós temos uma empresa onde existe o dono dessa empresa. Nós temos o gerente que está abaixo do dono. E abaixo do gerente nós temos os funcionários. Calma, calma, você vai entender. Nós temos o dono da empresa, nós temos o gerente e abaixo tem os funcionários. Agora você vai entender. Nós falamos que o sistema endócrino ele é o quê? Um sistema regulador, um sistema de controle. Quem é o dono da empresa que controla tudo ali, ó, manda em geral na regulação no sistema endócrino? É o hipotálamo. O hipotálamo é como se fosse o dono da empresa. Abaixo do dono da empresa tem quem? O gerente. Quem seria o gerente? Seria a hipófise, também conhecida como pituitária. Tranquilinho? E logo abaixo estão os funcionários. Quem seriam os funcionários? Nós temos, dentre os funcionários, as glândulas. Então, ó, quem manda uma informação é o hipotálamo. Manda essa informação, uma ordem para a hipófise ou pituitária. E essa hipófise manda uma informação para os funcionários, que são as glândulas. São várias glândulas. Belezinha? Olha, vamos entender basicamente com um exemplo, né? Um exemplo bem simples.
Nós sabemos que existem várias glândulas no nosso corpo, nós vamos dar um pitaco aqui nesse vídeo, o que cada uma pode liberar, tudo mais, mas eu quero dar um exemplo prático do que a gente está falando aqui, né? Hipotálamo, hipófise e glândulas, para você não esquecer. Então vamos lá, pessoal, um exemplo prático. Eu necessito, de certa forma, que hormônio da tireoide seja produzido e liberado. Isso vai ser percebido pelo sistema nervoso, pelo sistema endócrino. E quem é o dono da empresa que a gente falou? É o hipotálamo, lembra disso? Então o hipotálamo ele tem que ser o chefão que vai mandar a ordem. A primeira ordem sai do hipotálamo. O que esse hipotálamo faz? Ele libera um hormônio. Lembra que a gente falou? O que é o sistema endócrino? É um sistema regulador. E ele faz isso por meio de hormônios. E aí a gente fala, ó, hipotálamo, um exemplo prático. Ele libera o TRH. É um hormônio. Esse hipotálamo libera o TRH e esse TRH vai até o gerente, que é a hipófise, que é a pituitária. E quando esse TRH atua sobre a hipófise, que é o gerente, ele recebe a informação. Opa, beleza, o dono está mandando eu liberar um hormônio. Que hormônio agora o gerente, que é a hipófise, libera? Libera o TSH. Esse TSH agora vai ser liberado pela hipófise e vai até a tireoide, que é os funcionários. E esses funcionários vão liberar o hormônio tireoidiano, principalmente o T3, que é o hormônio da tireoide. Então, pessoal, repetindo aí, porque tem gente que prefere tirar esse negócio de dono de empresa gerente. Então, ó, hipotálamo. O hipotálamo libera um hormônio TRH. Esse hormônio TRH atua sobre a hipófise. A hipófise, ao receber esse hormônio, ele vai liberar um hormônio também, que é o TSH. Esse TSH agora viaja até a nossa tireoide, e essa tireoide, ao receber esse hormônio que veio da hipófise, agora libera o hormônio tireoidiano, que é o T3, principalmente. Belezinha, pessoal? Então é basicamente isso, ó. Hipotálamo, hipófise, glândula. Tranquilinho? Geralmente é assim que acontece. Agora vamos destacar o que cada uma dessas glândulas vão produzir para os próximos vídeos, a gente poder entender, né, todo esse eixo, esse aparato endócrino. Primeiro, a gente falou que o hipotálamo ele libera e produz alguns hormônios. E aí a gente destaca TRH, o CRH, ele libera aí o GNRH, o GHRH, também vai liberar a dopamina, produz ainda o ADH, que a gente vai ver que ele é armazenado em outro lugar, que a gente vai ver daqui a pouco, ocitocina. Então veja só, são vários hormônios produzidos e liberados pelo hipotálamo. Agora, e a hipófise? Ela produz? Ela só armazena? Vamos entender. Bom, pessoal, nós entendemos o que até agora? Que o hipotálamo libera hormônios e produz hormônios. E aí a gente falou TRH, CRH, né? Tem vários. Agora, e a hipófise, que é o gerente? Também produz, libera? Bom, a hipófise, ela é como se fosse dois gerentes. Tem isso ainda. Ela tem a adenohipófise, que produz e libera hormônios, e tem a neurohipófise, que basicamente só vai armazenar algumas substâncias ali produzidas pelo chefe, né? Pelo dono, que é o hipotálamo. Então veja só, a adenohipófise ela produz e libera o quê? TSH, ACTH, LH, FSH. Então são vários hormônios. Ela produz e libera. Agora, a neurohipófise é diferente. Ela não produz nada, ela só armazena e quando é necessário ela libera. E o que seria, né, de certa forma, produzido ou melhor, que seria só armazenado, que é produzido lá pelo hipotálamo? Seria o ADH e a ocitocina. Belezinha? Então, guarda isso. Adenohipófise produz e libera. Neurohipófise só armazena o que é produzido lá, ó, no nosso hipotálamo. Beleza, pessoal, nós falamos o quê? Falamos o que é produzido e liberado pelo hipotálamo e pela hipófise. O chefão, o dono e o gerente. E os empregados, que são as glândulas,
Que glândulas seriam essas? Nós temos um exemplo aqui, né? A tireoide. A tireoide é uma glândula que libera hormônio e a gente destaca T3 e T4, mas também tem calcitonina. Beleza! Agora, ainda tem o paratormônio, que é produzido pelas glândulazinhas que estão atrás dessa nossa tireoide. E se ela está atrás da tireoide, é a paratireoide. Então, a paratireoide libera o paratormônio. Belezinha? Além delas, né, tireoide, paratireoide, nós temos ainda aí as gônadas, testículo e ovário, que vai produzir o quê? No homem, testosterona, na mulher, estrógeno, progesterona. Tranquilinho? Tudo isso é glândula, tudo isso é empregado. No nossa história aqui, belezinha? No corpo não tem nada de empregado de ninguém. Não é só para você entender aí o eixo. Existe ainda quem? A suprarrenal, que libera aí a norepinefrina, vai liberar cortisol, entre outros hormônios. São vários. Temos ainda o rim, que libera eritropoetina, renina, ajuda ainda na formação da vitamina D. Então, são vários hormônios que vão participar nesse eixo endócrino. Outro ponto, pessoal, que nós não podemos esquecer é que esses hormônios, eles podem ser ali de algumas estruturas diferentes. Alguns, eles podem ser, de certa forma, proteicos, né? Que vai ter a sua formação a partir de um RNA mensageiro, que vai ser formado ali no retículo endoplasmático rugoso, vai ter sua preparação no complexo de Golgi, e aí se forma vesículas que vão liberar esse hormônio que vai atuar em receptores de glândulas ou de tecidos alvos. Beleza? Então tem hormônios que são proteicos, outros são derivados de esteroides, ou seja, derivados de uma transformação do colesterol. E esses são importantes por quê, pessoal? Porque esses hormônios que são derivados do colesterol, como eles têm afinidade com a membrana plasmática, eles conseguem ingressar nessa célula com facilidade e se ligar a receptores que são intracelulares, até mesmo receptores que estão ali na membrana do núcleo, tendo influência sobre os nossos genes. Olha só que importante. Então veja só, nós podemos ter tanto aí receptores, ou melhor, hormônios, né, que são proteicos, como esteroides. E claro, pessoal, pode ter outras variâncias aí, né, entrando na parte bioquímica e química de hormônios, mas destacando os principais proteínas e derivados aí do colesterol. Belezinha? Agora, eu tenho que te destacar, lembra aquele eixo que a gente falou? Hipotálamo, hipófise e glândula. Nós temos que destacar que existe o tal do feedback, que é positivo, e o feedback negativo. Aí você fala, meu amigo, mas isso, calma, você vai rir à toa aqui, mas isso cai em prova, então você tem que saber. O que é feedback negativo? É quando nós temos o feedback negativo primeiro, né? Nós temos ali o hipotálamo libera um hormônio que atua sobre a hipófise, essa hipófise libera um hormônio que vai atuar sobre a glândula, beleza? Agora, essa glândula libera um hormônio, né? A gente entendeu isso. E o que seria o feedback negativo? É esse hormônio liberado pela glândula vai atuar sobre a própria glândula, sobre a hipófise e o hipotálamo, inibindo a liberação de hormônios por eles. Ou seja, é como se fosse um aviso falando, ó, hipotálamo, hipófise e glândula, eu já estou liberado, não precisa mais induzir liberação de amigos meus, de hormônios igual a mim. Né? Então é como se fosse um aviso, ó, você já fez o seu papel, chega, você já cumpriu o seu papel. Agora, o que é o feedback positivo? É o contrário, é como se o hipotálamo liberasse um hormônio, esse hormônio atuasse sobre a hipófise liberasse outro hormônio, tudo que a gente já viu vai atuar sobre a glândula libera um hormônio. Né? A gente já viu isso. Agora, esse hormônio liberado, ao invés de induzir a inibição
né, de hipotálamo, de hipófise. Não. Ele vai induzir a maior liberação de hormônios igual a ele. Ou seja, um feedback positivo induz uma maior liberação. Se ainda não ficou claro para você, vou te dar um exemplo prático. E aqui, vamos lá, vamos ver a parte prática. Nós estamos falando do hipotálamo. O hipotálamo é o chefe, é o dono. Ele libera um hormônio agora chamado CRH. Esse CRH atua sobre a hipófise. Essa hipófise que é quem? O gerente. Esse gerente, a hipófise, ou pituitária também vai estar escrito no seu livro, vai liberar o ACTH. Esse ACTH agora viaja pelo sangue até chegar lá na nossa suprarrenal, na região fasciculada. E esse nosso hormônio, né, ou melhor, essa suprarrenal, essa região fascicular, libera um hormônio, libera o cortisol. Lembrando que o que induziu toda essa cascata aí para a liberação do cortisol foi um estresse, foi ali uma situação indesejada, né? Teve um estresse. Isso foi percebido pelo sistema nervoso e foi percebido pelo sistema endócrino, onde o hipotálamo foi lá e liberou o CRH, que induziu a hipófise a liberar o que é a CTH e que induziu, de certa forma, essa glândula suprarrenal a liberar o cortisol. Tá, beleza. Agora, onde entra o feedback aí? Agora você vai entender. O feedback, pessoal, é quando esse cortisol que foi liberado, agora ele atua sobre a hipófise e atua sobre o hipotálamo, falando, ó, chega, hipófise, chega de liberar CTH. Hipotálamo, chega de liberar CRH. Eu já fui liberado, o cortisol já tá no sangue, tô aqui, ó, maneiro. Beleza? É isso que acontece. Então ele inibe, ele fala, ó, chega, feedback negativo. Feedback negativo. Beleza? Se fosse o contrário, induzisse de certa forma aí eles a produzirem mais, aí é feedback positivo. Belezinha? Agora, como nós temos aqui, né, de certa forma, esse cortisol atuando sobre essas glândulas, tanto aí a parte do hipotálamo e da hipófise, nós chamamos isso de alça longa. Por quê? Porque olha só, ele sai da glândula suprarrenal e vai até lá, ó, até a hipófise e até o hipotálamo, falar para eles pararem de liberar CRH e ACTH. Então nós chamamos isso de alça longa. Então, pessoal, ó, relembrando, feedback negativo, alça longa, é porque vai desse hormônio da glândula até lá, ó, nos principais, hipotálamo e hipófise, inibi-los. Agora, se um hormônio, um outro tipo de feedback negativo, se o próprio hormônio liberado pela hipófise atuar inibindo o nosso hipotálamo, nós chamamos de alça curta, o feedback de alça curta. Ou seja, é como se o ACTH inibisse, não, eu estou dando um exemplo, não é que isso aconteça, mas é como se o ACTH ele vai atuar sobre o nosso hipotálamo, inibindo a liberação de CRH. Isso é chamado de alça curta. Agora, um outro exemplo de feedback negativo é se o próprio CRH liberado pelo hipotálamo inibisse o hipotálamo. Aí a gente chama de alça ultra curta, um feedback negativo de alça ultra curta. Então, pessoal, nós temos aí ó, o de alça longa, que é o que é liberado pela glândula, que acaba inibindo hipófise e hipotálamo. Temos o de alça curta, que é como se o hormônio liberado pela hipófise inibisse ali quem? O hipotálamo. E tem o de alça ultra curta, que é como se o próprio hormônio do hipotálamo inibisse ele mesmo. Beleza? Acho que agora ficou mais claro. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre o eixo hipotálamo-hipófise. Esse que é um eixo que a gente pode dizer que é fundamental, para não dizer principal, do nosso sistema endócrino. Por quê? Porque o hipotálamo, se você viu o vídeo anterior que a gente falou ali, né, sobre a parte de introdução desse sistema endócrino na fisiologia, nós falamos que o hipotálamo ele seria como se fosse o dono da empresa. E a hipófise como se fosse ali o gerente dessa empresa. E as glândulas seriam o empregado. Ou seja,
O hipotálamo manda um hormônio que atua sobre a hipófise. E essa hipófise, que é o gerente, envia ali um hormônio que vai atuar sobre as glândulas, as diferentes glândulas endócrinas do nosso corpo, que vai, por sinal, liberar um outro hormônio que vai fazer alguma ação metabólica. Beleza? Então é basicamente isso, né? Existe ali um eixo, uma relação entre hipotálamo e hipófise. Lembrando que o hipotálamo ele está ali naquela região da base do encéfalo, basicamente na região que a gente conhece aí até mesmo lá na parte de neurologia, né, ou neuroanatomia, que seria o diencéfalo, ou seja, esse hipotálamo está no diencéfalo, na base ali do nosso encéfalo. Belezinha? Agora, e a hipófise, também conhecida como pituitária? Essa hipófise ela vai estar ali próximo na região do prosencéfalo, na região que a gente conhece como cela turca. Ela está sentada ali naquela região. Tranquilinho? Agora, essa nossa hipófise ela possui ali algumas características importantes que a gente vai dar uma olhada agora. Bom, pessoal, antes de falarmos diretamente aí da nossa hipófise, temos que falar que o hipotálamo ele libera um hormônio que influencia sobre a hipófise, para que ela faça alguma coisa. Mas não só isso, ela também produz hormônios que vão ser armazenadas nessa hipófise. E agora, sabendo sobre isso, podemos dizer que essa hipófise, ou conhecida pituitária, ela possui duas porçõezinhas, que seria a adenohipófise e a neurohipófise. A adenohipófise ela consegue ali produzir alguns hormônios, consegue liberar. Já a neurohipófise dessa hipófise, ela não produz nada, ela só armazena algo que vai ser liberado quando o hipotálamo mandar, né? Mandar ali um estímulo. Belezinha? Ou quando estiver uma necessidade do corpo. Então vamos lá. A adenohipófise produz e libera hormônios. Já quando a gente fala da neurohipófise, ela não produz nada, ela só armazena o que é produzido lá do hipotálamo. E o que ela armazena ali? Ela armazena basicamente duas substâncias, que seria o ADH, que tem importante função aí na regulação osmótica do nosso corpo, e temos ainda ali armazenada a ocitocina, importantíssimo aí, principalmente na ejeção do leite, no caso das mulheres. Então, pessoal, recapitulando tudo o que vimos aqui, o hipotálamo ele vai estar influenciando sobre todo o sistema endócrino. E existe uma relação desse hipotálamo com a hipófise. Essa relação, basicamente, vai ser ali de induzir, vai ser de estímulo e vai ser de produção. Como nós vimos, a adenohipófise, ela produz e libera substâncias por influência do hipotálamo. Já a neurohipófise, ela não consegue produzir nada, ela só armazena. Armazena o quê? Ocitocina e ADH, que é produzido pelo próprio hipotálamo. Belezinha? Então, sabendo disso, né, nós podemos dar aí a continuidade desse eixo. Agora, essa neurohipófise, a gente sabe que ela tem ali armazenado ocitocina e o ADH. Está armazenado, ela não produz nada. Já a adenohipófise, o que ela produz e o que ela libera? Basicamente, ela vai produzir e liberar ali o TSH, o nosso famoso GH, o FSH, o LH. Ela também é capaz de liberar ali prolactina. Então, são vários hormôniozinhos que são produzidos e liberados pela adenohipófise. E pessoal, nós temos que saber que essas produções e liberações de hormônios por parte da hipófise, elas só ocorrem ali porque existem células especiais, células que vão ali, de certa forma, ajudar nessa produção, que produz o hormônio e vai liberar. Agora, pessoal, nós vamos entender basicamente o que é esse eixo. Nós vimos até agora o quê? Que nós temos o hipotálamo, esse hipotálamo libera um hormônio que vai atuar sobre a hipófise, essa hipófise, por ser estimulada pelo hormônio que veio do hipotálamo, libera um outro hormônio, e esse hormônio viaja até uma glândula endócrina, que vai liberar um outro hormônio.
É basicamente isso. Mas agora vamos ver na prática como que acontece esse processo. Bom, pessoal, vendo na prática agora, como que é essa relação hipotálamo-hipófise? Um exemplo, ocorreu um estresse ali no organismo dessa pessoa, você está sob estresse aí, e isso, de certa forma, influencia o hipotálamo. O hipotálamo ele vai liberar um hormônio chamado de CRH. Esse CRH ele viaja do hipotálamo até a região ali da nossa adenohipófise, que é da nossa hipófise. E esse CRH ele atua em especial em uma célulazinha presente ali nessa adenohipófise chamada de corticotrofo. E esse corticotrofo, essa célula aí, ela vai produzir e liberar o que a gente chama de propiomelaanocortina, também chamada de PONC. E essa PONC nada mais é do que um hormônio grande, onde tem várias ali, substâncias, entre elas o ACTH, que é o único ativo nesse meio. Falando de uma forma mais direta, essa célulazinha na adenohipófise vai produzir e liberar o ACTH. E esse ACTH agora liberado ali pela adenohipófise, que é da nossa hipófise, vai viajar até chegar ali na nossa glândula suprarrenal. E essa suprarrenal, por influência do ACTH, agora libera o cortisol. Por isso que falam, quando você está estressado, você libera muito cortisol, que é o hormônio do estresse. Belezinha, pessoal? Então veja o eixo hipotálamo-hipófise, hipotálamo CRH atua sobre a hipófise, que vai liberar o ACTH, e esse ACTH, por fim, vai influenciar sobre a nossa glândula endócrina, a suprarrenal, que libera o cortisol. Outra relação também, pessoal, entre hipotálamo e hipófise, que a gente pode relacionar aqui, é quando o hipotálamo ele libera o chamado TRH. Esse TRH, pessoal, o que acontece? Quando esse hipotálamo libera o TRH, esse TRH viaja até a nossa hipófise, principalmente na adenohipófise, e vai ali induzir que a célula tireotrofo libere e produza, de certa forma, o TSH, um outro hormônio. Então veja, o hipotálamo liberou o TRH, que atuou sobre a adenohipófise, que é a hipófise, e vai essa hipófise agora liberar o TSH. Esse TSH agora liberado viaja até ali a nossa glândula tireoide. E nessa glândula tireoide se libera o hormônio tireoidiano, por influência do hormônio TSH que veio da hipófise, em especial a adenohipófise. E libera quem? T3 e T4, em especial o T3, que é o ativo, a forma ativa desse hormônio tireoidiano. Outro exemplo também da relação eixo hipotálamo-hipófise é quando o hipotálamo libera o GNRH. Esse GNRH, ao ser liberado pelo hipotálamo, ele atua sobre a adenohipófise, em especial nas célulazinhas chamadas de gonadotrofo. E ali, essa célulazinha da hipófise gonadotrofo vai produzir e liberar hormônios como o LH e o FSH, que você já deve ter uma noção do que eles fazem, Vai ser liberado pela hipófise, esse LH e FSH, e viaja ali para as gônadas. No caso aí, testículo no homem produz o que? É a famosa testosterona, e na mulher produz ali nos ovários em especial o estrógeno e progesterona. Então veja só, GNRH liberado pelo hipotálamo atua sobre a adenohipófise, que vai liberar que? FSH e LH. Esse FSH e LH atua nas gônadas, no caso do homem testículo, na mulher o ovário. Outro exemplo a ser destacado aqui, pessoal, é exatamente o famoso hormônio do crescimento. Como que acontece? Ele começa ali, com o hipotálamo liberando o GHRH. Esse hipotálamo, ao liberar o GHRH, ele vai viajar, esse hormônio até a adenohipófise, e lá nessa nossa hipófise, o que vai acontecer? Principalmente na adenohipófise, vai produzir e liberar o GH.
Esse GH, ao se liberado pela adenohipófise, que é da hipófise, viaja até os tecidos alvos, onde ele tem que atingir, onde ele tem que agir no metabolismo. E ali ele vai, de certa forma, produzir o que a gente chama de IGF. E essa nossa ação aí, que pode ser variada dessa ação indireta ou direta do GH, pode gerar o quê? Queima de gordura, que muita gente adora, né, tomar o GH. O pessoal que fica malhando aí, porque você queima gordura. Você inibe proteólise, ou seja, quebra de proteína, que é fundamental para os músculos. Então, olha aí o segredo do pessoal que fica malhando. Beleza? Então, ó, GH, RH liberado pelo hipotálamo, atua sobre a hipófise, que libera o GH, que esse GH agora atua lá nos tecidos na produção do IGF, que vai ter várias ações, diferentes funções aí no organismo. E por último, pessoal, a relação que a gente pode dizer é da prolactina. Essa prolactina que nós falamos que é produzida onde? Lá na adenohipófise. Agora, ela é constantemente inibida pelo hipotálamo. Olha como é diferente, né? O hipotálamo está toda hora ali inibindo essa prolactina que está na hipófise. E ela inibe como? Por meio da dopamina. Porém, quando eu quero agora induzir a liberação da prolactina, esse hipotálamo cessa a liberação de dopamina. Ao não ter dopamina liberada pelo hipotálamo, eu vou ter o quê? Eu vou ter a nossa prolactina livre, sendo liberada pela adenohipófise, pela nossa hipófise. E essa prolactina vai ter várias ações, mas o principal aí que a gente pode citar é o desenvolvimento das mamas na mulher e também a formação do leite, a lactogênese, no caso aí da amamentação. Bom, como você já deve ter visto no título, hoje nós vamos falar sobre o hormônio tiroidiano. Como que ocorre exatamente a fisiologia da liberação dessa tireoide, né? A liberação do hormônio da tireoide. Lembrando que a tireoide, um pouquinho aí de anatomia, está localizada na região ali do nosso pescoço. E já entrando numa parte meio que histológica, né? Para a gente poder entender a parte da fisiologia, a gente observa que ele possui ali as células foliculares com os tireócitos. E claramente, nós vamos observar o coloide, que é onde acontece o milagre da formação, basicamente, do nosso hormônio da tireoide. E ainda temos as células parafoliculares. Então, uma parte bem simples que a gente destaca da histologia é isso, né? Essas células foliculares, o coloide, os tireócitos e as células C, também chamadas de parafoliculares. Aí a gente tem que começar a destacar, pessoal, exatamente como que acontece, né, essa formação do hormônio, como que acontece a liberação dele, é o que a gente vai ver agora. Bom, pessoal, nós sabemos que a tireoide, né, nós falamos que está no pescoço, é uma glândula endócrina, vai produzir e liberar hormônios, e ela possui ali as célulazinhas como as foliculares, parafoliculares, como nós falamos, e o seu coloide. Agora, como que acontece a formação exatamente do hormônio da tireoide, em especial a triodotironina e tetraiodotironina? Aí a gente começa com esse desenho aí, que é muito simples. Olha só, o iodeto, nós necessitamos de iodeto para formar esse nosso hormônio da tireoide. Por isso, a falta do iodo pode ser aí problemático, né? Podendo causar problemas relacionados à produção desse hormônio. Mas vamos lá. Na parte fisiológica, o iodeto tem que entrar nessa célula e ir lá para aquela região que a gente falou do coloide, lembra? Pois é, ele entra nessa célula por meio do transportador chamado NIS, que a gente está vendo aí na tela. Esse iodeto entra pelo NIS e vai à região do coloide pelo pendrina, outro transportadorzinho lá em cima que você observa. Ali, ele passa esse iodeto para a região do coloide por meio desse pendrina. E basicamente o que vai acontecer? Bom, esse iodeto, quando ele chega naquela região, ele vai se unir a uma substânciazinha que a gente chama de tireoglobulina,
que é produzida dentro dessa célulazinha. Ali se une esse iodeto com a tireoglobulina e sofre uma ação, né? Eles vão ter um processo de oxidação, de transformação ali pela tireoperoxidase. E dessa forma nós vamos acabar formando o que a gente chama de MIT e de DIT. Se eu tenho ali a união de um MIT com um DIT, eu formo o hormônio T3. E se eu vou unir agora um DIT com outro DIT, eu formo o T4. Mas guarda isso, eu vou unir esse iodeto com essa nossa tireoglobulina. E vem a tireoperoxidase, transforma todo esse conjunto aí em MIT e DIT. Beleza, agora eu preciso que esse MIT e DIT forme o T3 e T4. Eles vão basicamente ingressar nessa célula novamente pelo megalina, uma endocitose. Ali, o que vai acontecer? Eu vou ter ali a ação de proteases que vão ajudar na formação exatamente do MIT se unindo ao DIT, formando o T3 e também a formação do T4, que é o próprio hormônio tireoidiano. Aí, o que vai acontecer? Basicamente, eu libero T3 e T4 por ação aí dessas proteases, né, que vai degradar, vai poder liberar esse hormônio e eles vão à corrente sanguínea. Agora, esse MIT-DIT que ficou, né, essa sobra, vem as desiodases e vão degradar essa substância para liberar esse iodo que é importantíssimo para formar outros T3 e T4. Belezinha? E claro, esse hormônio tireoidiano que foi liberado, basicamente ele vai ter que se ligar ali a proteínas plasmáticas para poder ir andando nesse sangue. Ele não vai solto. Então ele se liga principalmente à proteína globulina, mas também pode se ligar à albumina. Se você esquecer, lembra da albumina, que é uma proteína aí que é uma das mais, ou a mais abundante aí do nosso sangue, né? Uma das mais abundantes, mas ele se liga à proteína globulina e à albumina. E claro, pessoal, se ligou essas proteínas plasmáticas, T3 e T4, vai embora, dá tchau tchau da tireoide e vai aos tecidos fazer o seu papel. Agora, nós entendemos a estrutura, né, um resuminho da estrutura da tireoide, entendemos como é formado o hormônio T3 e T4 nessa tireoide, mas como que vai ter essa liberação? Como que eu vou ter, né, um incentivo dessa tireoide para que ela libere? Qual é a ordem, né, a partir de como que eu vou liberar esse hormônio? Aí a gente entra naquele eixo, lembra? O eixo endócrino, que envolve hipotálamo, hipófise e uma glândula. Que hoje o foco é a tireoide, uma glândula endócrina. Então vamos lá, nós vamos ter o hipotálamo, né? O hipotálamo que é o chefão. Basicamente ele vai liberar um hormônio chamado TRH. Esse hormônio TRH sai do hipotálamo e vai até a nossa hipófise. Nessa hipófise, o que vai acontecer? Ela vai ser estimulada a liberar o TSH. Esse TSH agora sai dessa hipófise, também conhecida como pituitária, e vai agora para a nossa tireoide, nessa glândula tireoide. E ali eu vou incentivar a produção e liberação do hormônio T3 e T4, tetraiodotironina e triodotironina. Lembrando que a forma ativa que vai agir nos tecidos é o T3, triodotironina. Belezinha? Então é esse eixo aí que vai, de certa forma, incentivar e regular a liberação do hormônio tireoidiano. E claro, a formação do hormônio a gente já entendeu como que acontece. E a liberação ocorre por meio desse incentivo, por meio dessa liberação do hipotálamo pelo TRH, depois a nossa hipófise, TSH, e depois a própria tireoide vai liberar esse hormônio. Então, pessoal, nós vimos a estrutura, vimos como é produzido o hormônio pela tireoide, vimos o que leva à liberação do hormônio. Agora, chega esse hormônio até o tecido. Qual vai ser a ação desse hormônio no tecido? O que basicamente ele vai fazer nesse tecido? É simples, são várias ações, na verdade. Principalmente, ele vai levar à termogênese. Ele vai gerar calor no nosso corpo.
ele usa, de certa forma, glicose. Então, eu vou ter produção de glicose, ATP, eu vou ter ali liberação, né, produção de ácido graxo. Então, eu preciso de energia para gerar calor. Tranquilinho? Então, lembre-se disso. Vou ter um aumento desse metabolismo energético. Além disso, lembre-se que se ele aumenta o metabolismo, quando a gente vai para o lado ali cardíaco no coração, esse hormônio ele aumenta o trabalho cardíaco. Então, se ele aumenta o trabalho do músculo do coração, o miocárdio, claramente ele aumenta a frequência cardíaca e aumenta o débito cardíaco. Então, no coração, esse hormônio ele eleva o trabalho cardíaco, aumenta o trabalho do coração. Quando nós falamos da respiração, pensa só, se eu tenho que aumentar ali minha carga energética, se eu tenho que aumentar o trabalho do coração, eu vou precisar de mais oxigênio. Pensa só então, o que esse hormônio faz lá no nosso sistema respiratório? Ele aumenta o que é a ventilação, ele aumenta a frequência respiratória, porque eu preciso de oxigênio para gerar energia e também para dar suporte aos tecidos, para que gere ali corretamente esse metabolismo. Já quando a gente vai ali para a parte do sistema nervoso, esse hormônio tem importante função de ajudar no aprendizado, na memorização, também ajuda no desenvolvimento do sistema nervoso. Ali indo para a parte agora do trato gastrointestinal, ele aumenta a motilidade, aumenta o trânsito intestinal, além de gerar fome. Claro, se você está ali aumentando o metabolismo, eu preciso de mais energia e mais componentes que vão me dar energia. Então, aumenta a fome desse indivíduo. Aí a gente vai para a parte renal, eu vou ter um maior trabalho da filtração glomerular. Veja que esse hormônio ele aumenta o metabolismo do corpo. Ele vai induzir que ocorra mais reações metabólicas. E claro, pessoal, não posso esquecer da parte reprodutora. No caso, ele aumenta aí a maturação folicular e no caso do homem, aumenta ali o processo da espermatogênese, a formação dos espermatozoides. Então veja a importância desse hormônio. É claro que eu não posso ter ele em excesso, isso pode gerar uma doença que inclusive a gente já tem vídeo aqui no canal. Se você quer ver vídeos de hipertiroidismo e hipotiroidismo, vou deixar aqui o link na descrição do vídeo. Eita que eu travei a língua aqui, mas você entendeu. Vou deixar os links aqui na descrição. Bom, pessoal, glândula suprarrenal. O que a gente pode falar sobre essa glândula? Primeiro que são duas, né? Então são glândulas suprarrenais. Elas que são pequenas glândulas que participam do nosso sistema endócrino e estariam basicamente na porção superior dos nossos rins, em ambos os lados, ou seja, bilaterais. No rim direito, acima, nós temos uma glândula suprarrenal e no rim esquerdo temos também acima ali no polo superior uma glândula suprarrenal. E quando nós observamos, de certa forma, a histologia que constitui essa glândula em ambas, basicamente elas apresentam ali camadas e possuem a sua parte mais externa, que a gente chama de córtex, e uma porção mais interna ali, centralizada, que seria a porção medular dessa glândula. E claro, a importância de saber essas diferenças é que cada região dessa glândula vai produzir uma substância, um hormônio diferente. E que claramente são hormônios diferentes, são substâncias diferentes, vão gerar ações variadas e diferenciadas no nosso corpo. E aí eu falo para você que nós temos a zona do córtex e a zona que vai ser ali medular, né, mais centralizada. A região do córtex, nós ainda podemos dividi-las em três regiões, que seria a região fasciculada, a região glomerular e ainda a região que a gente chama ali basicamente de reticular. E a região central seria a medular. Então veja, quando nós falamos do córtex, nós temos três regiões diferentes. Lembrando que cada uma dessas regiões produz algo diferente. Por exemplo, a fasciculada ela libera o cortisol. Já quando nós falamos ali da região glomerulosa, né, essa região aí do nosso córtex, nós vamos ver que ela libera a aldosterona. Já a parte reticular
dessa porção do córtex vai liberar os andrógenos, que nós vamos ver a ação de cada uma dessas substâncias no nosso corpo. Já quando nós falamos dessa porção central, que é medular, ela libera as catecolaminas, por exemplo, a nossa adrenalina. Bom, pessoal, quando nós falamos dessa porção medular, vamos começar falando sobre ela. Nós falamos que ela libera as catecolaminas. Essas catecolaminas, pessoal, que são liberadas principalmente ali quando existe uma hipoglicemia, uma situação de estresse excessivo, uma situação de perigo. Sim, lembra daquela situação ali que nós falamos do luta e fuga, influenciada pelo sistema simpático do nosso corpo? Pois é, esse sistema simpático tem total influência sobre a porção medular da nossa suprarrenal. Exatamente porque essa porção medular libera as catecolaminas, como por exemplo a nossa adrenalina. E aí a gente cita que existe diferentes tipos, de receptores adrenérgicos, como nós temos os exemplos aqui. Uns vão gerar vasoconstrição, outros têm ação sobre o nosso coração, aumentando ali o débito cardíaco, aumentando a frequência cardíaca, como o beta-1. E também vamos ter aí a broncodilatação, ou seja, possibilitando ali uma melhora no fluxo de ar que vão chegar aos nossos pulmões. Então, pessoal, nós temos diferentes receptores adrenérgicos que vão gerar diferentes ações de acordo com os hormônios que estão aí agindo, no caso, a nossa adrenalina. Agora, pensa só, você fala, poxa, eu tenho dificuldade de saber as ações que essa adrenalina, essas catecolaminas vão ter sobre o meu corpo. Como que eu consigo saber isso? Vamos dar uma olhadinha. Bom, pessoal, recapitulando. Glândula suprarrenal. Antes de falar, essa parte da ação do hormônio. A suprarrenal, recapitulando, tem a porção do córtex e a porção medular. A porção medular, nós estamos focando aqui, que ela libera a catecolamina. E a catecolamina, damos exemplo aí da adrenalina, que vai atuar sobre seus receptores, gerando diferentes ações, como a gente falou, no coração, o receptor beta-1 aumenta ali a ação de trabalho cardíaco, aumentando a frequência cardíaca, por exemplo. Aí você fala assim, poxa, como que eu consigo saber, de cabeça ali, a ação dessa adrenalina, a ação dessas catecolaminas no nosso corpo? Lembra do sistema luta e fuga. Quando você está na frente de uma onça, ou você vai lutar com ela, ou você vai correr. Eu aconselho você nem estar na frente de uma, Porque o negócio é feio. Mas, suponhamos, você está em frente a uma onça. Ou você vai lutar ou vai correr. Aí que entra em ação a porção medular da suprarrenal, que libera a catecolamina e tem aí a liberação da nossa adrenalina. E o que vai acontecer ali? Primeiro de tudo, você vai ter gliconeogênese, você vai ter liberação de quê? De glicose. Você vai promover ali uma quebra de tecido adiposo. Você vai ter uma lise, uma liberação de glicose. Você vai gerar ali ATP para fornecer energia aos músculos. Lembrando, pessoal, que nessa situação de estresse, você precisa de quê? De oxigênio. Então você vai ter uma broncodilatação, Precisa ali ingressar oxigênio, fazer hematose para ajudar também no processo do metabolismo. Neste momento, você vai querer fazer digestão? Óbvio que não. Então, nessa situação do sistema simpático, com essa adrenalina, você reduz a ação do sistema digestivo. Então, pessoal, é só você ir pela lógica. Em uma situação de perigo, o que vai acontecer? Você aumenta os batimentos cardíacos, você aumenta a liberação ali de ATP, a liberação de glicose, você aumenta, além dos batimentos cardíacos, aumenta ali a frequência respiratória, broncodilatação para facilitar o ingresso de oxigênio,
Você vai fazer digestão? Não, não é a hora de fazer, senão você vira o alimento, né? É óbvio. Você vai ir urinar? Não, também. Não é a hora, não é a hora disso, de esvaziar a bexiga, não é a hora. Então, em situações de perigo, para você lembrar qual a ação da adrenalina, é só associar, né? Você está em situação de perigo, porção medular libera as catecolaminas e aí você já relaciona, né? Você vai utilizar os músculos, precisa de ATP, de energia, precisa de oxigênio e o coração ali trabalhando para levar o quê? Glicose, ATP, né? Tudo mais para, né, os músculos, né? Levar ATP não, levar a glicose, levar nutrientes, oxigênio aos tecidos no momento ali de desespero, né, de estresse. Tranquilinho? Então, basicamente é isso. A posição medular em situação de estresse, em situação de hipoglicemia, em situação de hemorragia, libera essas catecolaminas. E aí a gente deu o exemplo da ação de luta e fuga. Então, pessoal, essa é a parte medular, apenas uma parte da nossa suprarrenal. Porém, quando nós falamos da suprarrenal, nós temos ainda a parte cortical, que é mais externa, mais afora ali, que possui 3 regiões que a gente falou: glomerular, fasciculada e reticulada. A região fasciculada, pessoal, ela libera o famoso cortisol, derivado aí do colesterol, esse hormônio, e é importante a gente destacar que essa liberação de cortisol por meio dessa região fasciculada da nossa suprarrenal, ela sofre influência diretamente daquele eixo hipotálamo-hipófise. Lembra que o hipotálamo libera ali o CRH, que atua sobre a hipófise. Essa hipófise libera o ACTH. Esse ACTH viaja até ali a região da nossa suprarrenal, em especial na região fasciculada, e ocorre a liberação dessa região fasciculada, da região cortical da suprarrenal, ao nosso cortisol. E claramente esse cortisol, pessoal, vai ter inúmeras ações no nosso corpo. Por exemplo, ela vai induzir de certa forma ali uma maior reabsorção óssea, né? Você vai ter ali uma maior liberação de cálcio para o sangue, por influência aí também do PTH. Vamos ver também aí a presença de menor captação de glicose pelos músculos. Vai ter a presença da gliconeogênese com formação de glicose. Vamos ter aí também a proteólise, ou seja, você utilizando fontes proteicas, os aminoácidos, para gerar ali energia, gerar glicose. Também vamos ter a presença, pessoal, principalmente é um dos focos aí, principalmente da farmacologia, que o cortisol reduz a ação imunológica, ou seja, em situações inflamatórias, esse cortisol tem importante função de redução desse processo, né? Ele reduz ali principalmente por cortar a fosfolipase A2, ele ajuda ali na redução, né, de uma ação energética desse sistema imunológico. E claro, pessoal, ela também vai ter aí uma ação direta no aumento da liberação do HCl no nosso estômago, da liberação do ácido gástrico. Agora, eu tenho que falar para vocês que, né, até mesmo voltado à farmacologia, que principalmente são utilizados aí para redução da ação energética do nosso sistema imunológico, né, frente aí a um processo inflamatório, esse cortisol, quando ele é utilizado, ele tem níveis altíssimos, eles podem induzir a um acúmulo de tecido adiposo, um acúmulo de gordura, principalmente na face e na região abdominal. Olha só que interessante. E aí vem aquela situação, né, da síndrome de Cushing. Pois é, nessa situação nós encontramos realmente isso. A pessoa fica ali, né, com aquela face, parece a face em forma de lua, né, face gordinha. Fica também, né, com aquela característica de obesidade, acúmulo de tecido adiposo
nessa região abdominal, além também das estrias, né, bem vincadas ali nessas regiões, até porque você acaba estirando esse tecido devido à presença de tecido adiposo. Isso é um problema que pode ser ocasionado em situações de excesso desse hormônio do cortisol, devido, né, a alterações variadas. Lembrando que esse cortisol é liberado na região cortical, do córtex, na região do córtex da suprarrenal, em especial região fasciculada. E claro, pessoal, além dessa região fasciculada, né, do nosso córtex da suprarrenal, nós temos ainda a região reticulada. A região reticulada, pessoal, neste caso, existe a liberação dos andrógenos. Esses andrógenos que são importantes porque eles vão se diferenciar em hormônios como a testosterona e dihidrotestosterona, que vai ter ação, na verdade, mais evidente ou mais energética. Estou com esse nome de energético, mas o nome certo seria uma ação mais eficaz, uma ação mais direta dessa testosterona na mulher. Porque o homem, o principal local de formação de testosterona e de grande quantidade é os testículos. Então, se a mulher tem essa produção de testosterona, é dali que, basicamente, por esses andrógenos, a mulher vai ter o libido sexual, a mulher vai ter ali o desenvolvimento de pelos pubianos ou em outras regiões, né, devido a essa liberação de andrógenos lá na região reticular, que está nessa porção do córtex. Córtex da nossa suprarrenal, a língua travada aqui, beleza? Então, região reticulada, que está nessa porção também cortical, do córtex, que está travada a língua aqui, libera os andrógenos, belezinha? E ainda, pessoal, nós temos a região glomerular. Essa região glomerulosa aí, basicamente também está na região do córtex da nossa suprarrenal, releva minha língua travada aí, e ela vai liberar a aldosterona. A aldosterona, ela tem uma ação, né, além de várias ações, a gente vai destacar aqui, mas ela é influenciada, além do ACTH, né, o eixo hipotálamo-hipófise, também por outras ações, como aquele sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, existem várias situações que influenciam a liberação dessa aldosterona por essa região cortical, em especial a região glomerulosa aí da nossa suprarrenal. E, em especial, essa aldosterona ela atua lá nos nossos rins, ajudando uma maior absorção de sódio. E, obviamente, se eu faço uma maior absorção de sódio, eu também faço absorção de água. E assim eu vou ter, né, uma alteração metabólica, uma alteração fisiológica, envolvendo principalmente o coração, envolvendo principalmente aí o sistema circulatório. Então, pessoal, o que nós podemos falar de pâncreas endócrino? Nós que estamos nessa série de fisiologia endócrina aqui, o que a gente pode falar? Primeiro que o pâncreas é uma glândula do nosso corpo que a gente considera ela como mista. Mista em que sentido? Mista porque nós vamos ter a parte ali que vai ser acinosa, aquela parte que vai atuar na digestão do nosso alimento, ou seja, vai enviar ali o famoso suco pancreático, as famosas enzimas pancreáticas que vão ser fundamentais para a digestão do nosso alimento. Isso é parte digestiva, mas nós também vamos ter ali a presença endócrina nesse nosso pâncreas, por isso nós consideramos como uma glândula mista. Ela atua tanto na parte digestiva como na parte endócrina. Olha só que interessante. E na parte endócrina, para você ver como esse órgão é fundamental. Ele não só atua na digestão dos alimentos, né, ali com as suas enzimas nessa parte digestiva, mas nessa parte endócrina nós vamos ter ali enzimas importantíssimas, ou melhor, hormônios importantíssimos que vão ajudar no nosso metabolismo. E é o que a gente vai falar agora. Mas em especial, a parte endócrina desse nosso pâncreas está localizada nas ilhotas de Langerhans, que a gente consegue observar nessa imagem. Então, recapitulando aqui, o pâncreas é uma glândula mista, atua na parte digestiva com as enzimas digestivas,
amilase pancreática, lipase pancreática, protease pancreática, são várias enzimas. E temos a parte endócrina, que é o foco de hoje, principalmente aí que está localizado, olhando uma parte histológica, nos tecidos desse pâncreas, está nas ilhotas de Langerhans. E são a parte minoria, se assim a gente pode dizer, desse pâncreas, porque ele possui 1 a 2% exatamente desse pâncreas, nessa histologia, nesse tecido pancreático. Belezinha? E ali nós vamos ter células que vão fazer esse papel de produção e liberação de hormônios. E a gente cita, por exemplo, as células alfa. Essas células alfa, que é importante você saber esse detalhe, ela está na periferia, né, dessa região. Por que é importante? Daqui a pouco você vai saber. Mas essa célula alfa está na periferia. O que ela faz? Ela libera o glucagon, um hormônio. Guarda aí que a gente vai ver que esse glucagon é fundamental no metabolismo. Nós temos ainda as células beta, que essas estão mais ao centro ali, em comparação às células alfa, que libera glucagon. E essas células beta, ela libera a insulina, a famosa insulina. Além das células beta, nós vamos ter células ali que liberam somatostatina, vamos ter células que liberam polipeptídeo pancreático, ou seja, são várias células nessa região, dessa ilhota de Langerhans, que libera hormônios, que nós vamos ver o que eles fazem por nós no nosso metabolismo. Então, pessoal, ó, nós temos as ilhotas de Langerhans. Eu vou ser chato, porque você vai saber, você vai memorizar. E ali temos as células alfa, libera glucagon. Temos as células beta, libera insulina. Temos ali células que liberam polipeptídeo pancreático e somatostatina. Beleza. Agora, vamos entender, né, que o papel desses hormônios, principalmente de dois, que é o que mais cai nas provas da sua faculdade, onde você estudar, que é a insulina e o glucagon. Esses dois hormônios são os principais. Como eles são liberados? Qual o incentivo de sua liberação? Lembrando, começando com a insulina. Ela é liberada por quem? Pelas nossas células beta. Lembra que a gente falou? As células alfa estão mais ali à periferia e as células beta estão mais ao centro. Por que é importante saber disso? Porque a circulação ela chega ao centro e depois vai à periferia, como nós vimos nessa imagem. Então lembre-se, a circulação, o sangue chega ali naquela região pelo centro, ou seja, chega diretamente próximo a quem? As células beta que liberam insulina. E por que isso é importante na nossa fisiologia do pâncreas? Por quê? Porque como a circulação chega ali, então ela alcança primeiro quem? As células beta que liberam insulina. E na necessidade de liberação dessa insulina, a insulina basicamente vai captar a glicose, a insulina que é, ou melhor, as células beta vão captar essa glicose, a insulina vai ser alcançada primeiro pelo sangue e vai acabar inibindo as células alfa, de certa forma, inibindo que libere glucagon. Então, pessoal, veja a importância, né? Não só, né, anatômica como histológica da presença do vaso ali mais próximo a essa célula beta, né? Porque essa célula beta, com o sangue ali chegando primeiro nessa célula beta, ela capta a glicose. A gente vai ver qual a importância dela captar essa glicose para a liberação da insulina. E também, por quê? Porque como o sangue chega na célula beta, essa célula beta vai liberar insulina e depois essa insulina vai chegar junto com o sangue lá na célula alfa, que vai de certa forma o quê? Inibir a liberação de glucagon quando for necessário. Tranquilinho? Porque a gente vai ver, a insulina atua em um momento e o glucagon atua em outro momento. E vamos entender primeiro a insulina. O que ela vai fazer? Quando ela entra em ação? Qual o papel? Onde vivem? O que fazem? O que, sei lá, não lembro a fala. Mas vamos lá, vamos entender primeiro a insulina. Bom, pessoal, aqui nós temos que deixar claro. A insulina, ela vai atuar em um momento onde existe glicose. Ou seja, aquele momento em que você se alimentou, você está farto de nutrientes e de glicose, que é a nossa moeda principal energética para disponibilizar energia ao nosso corpo, né? Que depois vai ter ali o ciclo glicólise, ciclo de Krebs, cadeia respiratória, mas enfim, começa ali principalmente de glicose.
E aí, quando você se alimentou, você está farto de glicose no seu sangue, entra em ação o quê? A célula beta, que vai liberar a famosa insulina. Então a insulina ela entra em ação quando você está com glicose disponível, glicose abundante. Quando você chegou ali da doceria, comeu bolo, foi na churrascaria, ou seja, tá sobrando energia, ó. É o rei do camarote. Beleza, insulina entra em ação com o rei do camarote. Tá ali só na comidinha top. Aí o que acontece? Se eu tenho glicose demais no sangue, eu tenho que captar essa glicose. Aí entra em ação a insulina. O que essa insulina faz? Bom, ela vai fazer com que exista maior captação de glicose pelos tecidos. Ou seja, se eu tive, uma grande quantidade de alimento, o rei do camarote está lá, ó, comendo doce, comida top, encheu ali o seu buchão, o seu barrigão. O que acontece? Vai absorver esses alimentos e vai jogar o quê? Glicose para o sangue. Chega essa glicose no sangue, a insulina vai fazer o quê? Glicose é uma ordem, entre nos tecidos. É isso que ele vai fazer. Tranquilo? Outro ponto, ele vai induzir uma síntese de glicogênio, principalmente ali no nosso fígado. Vai ter formação de glicogênio. Vamos ter também a síntese de tecido adiposo, ou seja, síntese de lipídios, triglicerídeos. Belezinha? Essa é a principal ação. Se tem muita energia, muita glicose disponível, vamos estocar. Vamos estocar essa energia porque um momento vai acabar. Um momento eu vou precisar. Isso é o que pensa a insulina. Ela é aquela reservista, gosta de guardar o que ela pode ser utilizada depois. Então, pessoal, lembre-se disso. Falou de insulina, ela entra em ação quando está em abundância. E ela vai fazer o quê? Ajudar a tirar essa glicose que está no sangue, jogar nos tecidos, guardar em forma aí de reserva energética o glicogênio no nosso fígado. Também é importante jogar lá nos músculos. Também vai ajudar na síntese aí de tecido adiposo, triglicerídeos, lipídios. Belezinha? Ela é conservadora, ela guarda para os momentos de crise. Olha aí, ensinando você na parte econômica aqui na medicina. Beleza? Agora, lembrando que essa insulina, esse hormônio aí, ele vai ser produzido e liberado por quem? Pela célula beta, que eu já falei. Não se esqueça disso. Agora, essa insulina ela tem um processo de formação. Ela não vai ser surgiu insulina, haha, estou pronto e vou sair. Não é assim. Basicamente tem um processo. Nós vamos ter ali a formação em pré-pró-insulina. Como a gente vê aqui, depois ela tem uma clivagem que libera em pró-insulina. Depois ela ainda passa, olha só o processo, ainda passa lá no retículo endoplasmático rugoso, depois passa lá no complexo de Golgi, e aí eu acabo separando o que eu chamo de peptídeo C e a própria insulina, que aí está ok para ser liberado e atuar aí fazendo tudo que a gente já falou, Tirar a glicose do sangue e jogar nos tecidos. Lembra dela? Ela atua o quê? Como uma reserva, Ela atua ali para guardar em momentos de crise. Então, pessoal, o que a gente já sabe de insulina aqui? Ela atua quando está farta a situação. Você foi lá comer, ela tira a glicose do sangue, você vai dormir com isso aqui. Tira a glicose do sangue e joga nos tecidos. Guarda para quando precisar de glicose. Falamos também que ela não é assim, estou pronta como insulina. Não. Eu vou ter pré-pró-insulina, depois pró-insulina, passa complexo de Golgi, retículo endoplasmático, depois separa o peptídeo C da insulina, e a insulina está ok. Agora, lembra daquele detalhe que eu te falei? Que a circulação ela chega onde primeiro? Na célula beta. Veja a importância disso. Não só de poder inibir depois a célula alfa de liberar glucagon, porque a gente falou o quê? Que insulina atua em um momento e glucagon atua em outro momento. A gente vai ver isso. O glucagon tem uma ação praticamente antagonista da insulina. É aquela que é gastadora. Olha aí, beleza? Já dando um spoiler, a gente vai falar daqui a pouco. Mas o que eu quero que você saiba, sem dar viagem louca aqui,
é que chega o sangue primeiro na célula beta, então alcança primeiro quem? A célula produtora de insulina. Agora, o que induz basicamente essa célula produzir e liberar essa insulina? O que vai gerar isso? É o que a gente vai ver agora. Então, pessoal, o nosso passo agora é saber o que induz essa célula beta a liberar a insulina. É simples. Você se alimentou, né? Tá cheio de glicose no sangue. A gente falou que o sangue ele chega primeiro onde? Na célula beta. Beleza. Chegou esse sangue nessa célula beta. Chegou com glicose. Essa glicose ela vai o quê? Ingressar na célula beta. Quando essa célula beta entra, ou melhor, essa glicose entra na célula beta, o que vai acontecer? Eu vou ter a transformação dessa glicose em glicose 6-fosfato. Essa glicose e 6-fosfato depois ocorre fosforilação e eu vou ter a formação de ATP. Esse ATP é importantíssimo porque ele vai fechar canais de potássio. E quando eu fecho canais de potássio, eu vou induzir depois ali uma despolarização. E essa despolarização vai acabar abrindo canais de cálcio. Quando eu vou abrir esses canais de cálcio, eu acabo empurrando vesículas que estão cheias de insulina para se chocarem e liberar essa insulina para o sangue. É basicamente isso que acontece. Eu vou repetir. Entrou glicose. Glicose se transforma em glicose 6-fosfato. Ocorre ali processo de fosforilação, forma ATP, e esse ATP fecha canais de potássio. Fechou canal de potássio, despolarizou. Despolarizou, abre canal de cálcio. Canal de cálcio aberto, né? Libera cálcio. Eu vou induzir o quê? Vesículas a se chocarem e liberar insulina para o sangue. Então, pessoal, nessa aula aqui não é só de insulina, né? Nós falamos muito de insulina. Mas temos que falar do glucagon. O glucagon, ele é produzido por quem? Pela célula alfa, que nós falamos que está onde? Na periferia. E eu falei para você que, basicamente, o glucagon ele é antagônico a quem? A insulina. A gente falou que a insulina faz o quê? Ela pega a glicose do sangue e joga nos tecidos, não é isso? Ela armazena essa moeda energética, essa energia para quando for preciso. Foi isso que a gente falou. Se o glucagon é antagonista a isso, o que ele vai fazer? Ele vai tirar a glicose do tecido e vai jogar no sangue. Olha aí, descobrimos. É isso. Basicamente, esse não vai ser assim, tirar do tecido e jogar no sangue. Mas é praticamente isso que ele vai fazer. Ele vai pegar a reserva energética e vai tirar dali para jogar no sangue, para que essa glicose, essa reserva que estava guardada, seja utilizada. Então, pense só, se quando eu uso a insulina é quando eu estou ali na churrascaria, em que momento eu uso o glucagon? Quando você está com fome, quando está ali, ó, você está perdido na floresta, você está passando fome, está ali fazendo jejum, né? O que acontece? O glucagon fala, esse cara é louco, eu tô sem aqui, tá faltando nutrientes, tá faltando energia, o que eu faço? Eu vou começar a usar a minha reserva. E quais são as reservas? Vamos dar uma olhada. Então, pessoal, o que a gente falou? O glucagon ele atua quando tá ali em uma situação de jejum, é uma situação que tá faltando energia. Né? Tá faltando ali glicose para os tecidos, a pessoa não se alimentou. Então o que esse glucagon faz? Ele vai utilizar a reserva. Uma das reservas é o glicogênio. Então ele leva ali a quebra do glicogênio e liberação dessa glicose e até mesmo a liberação de energia. Outro ponto é a gliconeogênese, ou seja, quando eu utilizo moedas que não são carboidratos para formar energia. E o que seria isso? Seria basicamente aminoácidos, eu vou poder utilizar aí qualquer outra substância que não seja carboidrato para mim poder ali gerar energia, né? Poder liberar, né, essa reserva que está nesse organismo. Belezinha? Então lembre-se disso, ó. Glucagon induz o quê? Quebra de glicogênio, que é a nossa reserva. Induz a gliconeogênese, ou seja, formação ali de moeda energética a partir de fontes que não são carboidratos, por exemplo. E
Claramente, se eu estou em um momento em que eu preciso de energia, eu vou inibir a síntese de lipídios, a síntese de tecido adiposo. Então, pessoal, lembre-se, enquanto a insulina ela atua guardando a glicose, o glucagon ele atua disponibilizando a glicose, né? Ela não tira a glicose do sangue, como a insulina, ela joga a glicose para o sangue para que essa glicose chegue aos tecidos em um momento de jejum, ou até mesmo em um momento de luta e fuga, né? Que você está ali numa ação do sistema simpático, né? Que você está ali num momento de perigo, de tensão, onde o seu corpo precisa de muita glicose disponível nos tecidos, principalmente nos músculos. Então, o glucagon pode auxiliar na liberação dessa glicose para ser utilizada ou para você lutar ou para você, ó, sair correndo. Belezinha? Lembrando, pessoal, esses são os principais hormônios a gente destacar desse nosso pâncreas. E aí, pessoal, vou dar um pitaco referente a diabetes, né? Tanto a diabetes do tipo 2 como a diabetes do tipo 1. A diabetes do tipo 2, aí conhecida como de resistência ou diabetes mellitus, essa diabetes é aquela em que o paciente produz insulina. Ele chega a produzir, mas o problema é que essa insulina não consegue atuar sobre o seu receptor. E se ele não atua sobre o seu receptor, basicamente, ele não consegue agir ali na célula, não consegue fazer o seu papel. Ou muitas vezes existe uma lipotoxicidade, né? E não consegue ter uma atuação vigorosa, eficaz dessa insulina sobre essa célula. Então, basicamente é isso que acontece no caso da diabetes do tipo 2. Já quando a gente fala da diabetes do tipo 1, isso é um problema já onde o paciente não tem produção de insulina. Lembre-se, diabetes do tipo 2, você produz insulina ainda. Já do tipo 1, você não tem nada de produção. E aí, eu preciso de reposição, basicamente, exógena de insulina para que eu não tenha uma situação aí de problema metabólico, uma acidose metabólica ou qualquer outro tipo de problema que pode ocasionar neste paciente, na saúde desse paciente. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre o GH, o famoso hormônio do crescimento, queridinho aí do pessoal que adora malhação. Você vai entender o porquê disso. Mas nós vamos entender como ele é liberado, a sua ação, vamos entender aí o seu processo de atuação no metabolismo, vamos entender tudo. Primeiro de tudo, o que induz essa liberação? Como que vai acontecer esse processo de liberação desse hormônio do crescimento? Primeiro, pessoal, a gente tem que saber que esse hormônio do crescimento está envolvido naquele eixo hipotálamo-hipófise. Lembra que a gente falou em vídeos passados? O hipotálamo libera um hormônio. Esse hormônio, ele atua sobre a hipófise, que vai induzir essa hipófise a liberar outro hormônio. E esse hormônio vai viajar ali até uma glândula-alvo, ou até os tecidos, para realizar alguma ação. E é basicamente nesse sentido que acontece a liberação desse hormônio do GH, o hormônio do crescimento. Vamos entender. Bom, pessoal, como eu falei, envolve hipotálamo e hipófise. O que acontece? O hipotálamo, devido a um estímulo, ele vai liberar o que a gente conhece como GHRH. Esse GHRH, ele viaja do hipotálamo até a hipófise. Ao chegar o GHRH nessa hipófise, vai se estimular a liberação dessa hipófise, principalmente ali na adenohipófise do nosso GH. Então veja, o hipotálamo liberou o quê? GHRH, que atua sobre a hipófise, induzindo principalmente a parte da adenohipófise a liberar o nosso GH. E esse GH ele vai atuar principalmente ali nos tecidos, mas principalmente no nosso fígado, liberando o que a gente chama de IGF, ou somatomedinas, que basicamente são os agentes que vão atuar sobre os tecidos, fazendo ali um processo, de certa forma, metabólico nos nossos tecidos. Então veja só, o GH ele tem ação também nos tecidos, mas o principal atuante vai ser os IGFs,
vai ser as somatomedinas. Belezinha? Então, ó, é o eixo. Temos ali o hipotálamo liberando GH-RH, temos a hipófise liberando GH e temos o nosso fígado, por influência do GH, produzindo as somatomedinas, produzindo e liberando as IGFs. Aí você me fala, o que induz a liberação do GH, esse hormônio do crescimento? São alguns fatores, como nós vemos aqui. A hipoglicemia é um deles. Ou seja, naquele momento em que nós temos pouca glicose disponível no nosso sangue, nos tecidos, nós vamos ter a influência do GH para ser liberado. Ou seja, até mesmo em um momento onde você está sem se alimentar por um período de tempo, uma hipoglicemia, vamos ter influência do nosso GH. Ainda podemos destacar aí a presença da grelina, que é um hormônio que induz a fome, o hormônio da fome. Ele também é um importante influenciador que induz a liberação desse GH. Além disso, o exercício físico, ou seja, um esforço físico, também pode ser influenciador aí nessa liberação do nosso hormônio do crescimento. Agora, se existem substâncias ou algumas ações ou características que induzem a liberação, tem também as que inibem, como a somatostatina. A somatostatina, dentro do próprio eixo que nós falamos, hipotálamo e hipófise, ela pode inibir a liberação do GH, o hormônio do crescimento. Tranquilo? Outro ponto, se hipoglicemia, baixa glicemia no sangue, induz liberação de GH, o contrário também é verdade. Ou seja, se eu tenho uma hiperglicemia, eu vou inibir liberação de GH. E até mesmo se eu tenho muitos elementos ali, muitos nutrientes, se eu tenho a presença ali grande de lipídios disponíveis, eu vou inibir também. Eu vou inibir a liberação desse GH. Então, ó, hipoglicemia libera o GH. Hiperglicemia, muito açúcar no sangue, nós vamos diminuir ou inibir a liberação desse hormônio do crescimento. E claro, as somatostatinas aí, que nós falamos que também influencia, de certa forma, a inibir a liberação do hormônio do crescimento. Agora, o que vai fazer esse hormônio no nosso corpo? Principalmente o GH vai fazer ações, mas o que é produzido lá no fígado por influência do GH também vai ter ações importantes nos tecidos. E quais vão ser as ações desse hormônio do crescimento? Bom, muita gente da academia adora falar desse hormônio, por quê? Porque ele é um hormônio que é anabolizante. E de certa forma, a gente vai entender aqui que ele faz lipólise. O que é isso? Bom, ele vai quebrar gordura. Ele vai pegar o tecido adiposo, que nada mais é do que gordura, e quebrar. E para que eu quebro? Para que eu vou quebrar essa gordura? Basicamente, eu vou quebrar para utilizar como forma de energia. Lembrando, o GH, ele adora utilizar gordura, lipídios como forma de energia. É isso que você tem que saber. Então, a ação dele, e o povo gosta muito da massa magra, pois é, o GH ele faz o quê? Quebra gordura. Eu vou utilizar o seu estoque do seu pneuzinho ali, que é tecido adiposo, para gerar energia. É isso que acontece. Além disso, eu vou inibir proteólise, quebra de proteína, e vou induzir o quê? A formação delas. Ou seja, eu vou pegar, de certa forma, essas proteínas e eu vou induzir formação de proteínas. Mas, principalmente, as IGFs, as somatomedinas, induzem a síntese proteica. E, de certa forma, inibe a proteólise, ou seja, a quebra de proteínas para gerar energia. Se você não sabe, aminoácidos formam proteínas. E os aminoácidos, por meio ali do processo metabólico, pode gerar também energia. Mas nesse caso, a gente não quer utilizar a proteína. Eu quero formar proteína, por isso que o pessoal fala, é anabolizante, né? É um hormônio que ajuda a formar proteína. E o que o músculo mais adora é energia e proteína, para poder constituir, formar ali os nossos músculos principalmente. Então, pessoal, lembre-se disso. Falou em GH,
nós vamos ter a influência principalmente energética sobre os lipídios, quebra lipídio para utilizar como forma de energia. Usa principalmente os ácidos graxos. Tranquilinho que é gordura. E, de certa forma, eu vou pegar essa glicose e vou impedir que ela seja ali, que ela ingresse nos tecidos, nos músculos. E assim, de certa forma, eu vou ter uma hiperglicemia. Por quê? Porque se a glicose não está entrando nos tecidos, ele vai ficar onde? No sangue. Então tem uma hiperglicemia, uma maior concentração de glicose no nosso sangue. Belezinha? Então, ó, o que ela faz? Usa ácido graxo para gerar energia. Usa lipídios. Vai inibir proteólise, quebra de proteína, e vai induzir a síntese dessas proteínas. É anabolizante. Quero formar ali músculo, quero induzir ali mitose, principalmente mediado pelas somatomedinas, que é produzida no nosso fígado, lembrando, né? Já falamos, produzido no fígado por meio do próprio GH, desse hormônio do crescimento. Né? O hormônio do crescimento induz o fígado a produzir essas somatomedinas, as IGFs, que vão induzir, né, esse crescimento, essa ação anabolizante, essa ação de mitose, de divisão celular e tudo mais. E aí, pessoal, vem aquele pulo do gato, né, que o pessoal fala, poxa, então o nosso GH só é liberado em situações onde eu estou sem comer, por exemplo. Não, pessoal. Vamos dar um exemplo. Né? Você está com hipoglicemia, você está sem comer. O que vai acontecer? Eu vou liberar o GH. Por quê? Porque eu preciso de energia. Então, da onde eu vou tirar essa energia? Eu vou tirar dos lipídios, das gorduras, do seu pneuzinho. E é isso que vai acontecer. O GH vai atuar lá nos lipídios, vai quebrar esses lipídios em ácidos graxos, que vão ser utilizados na via metabólica para gerar ATP, gerar energia. É isso que acontece. Só que aí tem um pulo do gato. Como você está sem se alimentar, eu não vou liberar insulina. E de certa forma, eu também não vou gerar ali as nossas IGFs, que são fundamentais para quê? Para fazer ali o anabolismo, fazer mitose, formar músculo. É isso que acontece. Então, sem IGF, fica difícil esse hormônio do crescimento, de certa forma ali, direta, fazer a multiplicação celular, a formação de proteínas. Então, sem se alimentar, você até faz lipólise, você quebra os lipídios, mas não vai ter tanta eficiência em formação de músculo, que é o que muita gente quer, né? Não vai ter tanta eficiência em mitose, não vai ter tanta eficiência na formação de proteínas. Beleza? Então lembre-se disso. Aí você fala, então como que eu consigo GH e ainda me alimentar? Né? Porque eu quero crescer, grandão. Como que eu posso fazer isso? É aí que vem o segredo da sua alimentação. Pensa só, se você se alimenta mais de proteínas, você pode até se alimentar um pouquinho de carboidrato ali, mas você se alimenta mais de proteína. Lembre-se só, se eu tenho proteína, o que constitui as proteínas? Os aminoácidos. Então eu vou ter mais aminoácido disponível na minha digestão. E lembre só, se eu tenho mais aminoácidos disponíveis, eu vou ter a influência para a liberação de GH. Ou seja, eu estou falando, ó, tem aminoácido aqui, meu amigo. Vamos fazer ali proteólise, formar proteínas para o corpo, fazer mitose. Tranquilo? E neste caso você tem insulina. E dessa forma, agora sim, o GH, né, você se alimentou com um alimento ali, pouco carboidrato, mais proteínas, aí você vai liberar insulina, né? Se alimentou, o normal é liberar a insulina. Então eu libero GH por presença de aminoácidos. E esse GH agora atua sim no nosso fígado. Atua no fígado fazendo o quê? Produzindo somatomedinas, IGF. E essa IGF agora consegue atuar nos tecidos. Consegue atuar nos músculos.
induzindo o quê? Formação de proteína. Induzindo o que mais? Divisão celular, crescimento, olha aí. É o que muitos querem na academia. Então veja só, o segredo não é ficar sem se alimentar. O segredo é se alimentar corretamente, ou seja, mais proteína, menos carboidrato. Beleza, pessoal? Porque aminoácido vai induzir ali, de certa forma, a liberação desse GH juntamente com a ação da insulina, que vai ali no nosso fígado liberar as GFs. E claro, pessoal, para não passar batido, além dessas influências, né, de hipoglicemia, presença de aminoácido, exercício físico, liberar GH, o nosso corpo já libera ali em determinados instantes do dia. Isso é importante a gente saber, como a gente está observando aqui, geralmente ali no início da manhã. E também é importante porque ele vai ter influência sobre o sono. Ou seja, quando você tem um sono profundo, você alcança a liberação desse hormônio. Então, dormir também é importante. Não é mentira da sua mãe, não. Vai dormir, senão você vai ficar, não. Olha aí, ela tinha razão. Beleza, então tem influência o sono profundo principalmente, sobre a liberação desse nosso hormônio do crescimento. E claro, ele pode ter oscilações, como a gente vê nessa imagem aí, de liberação durante o nosso dia. Então, pessoal, com isso a gente finaliza mais uma aula. Eu espero ter te ajudado. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu!